Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. Quero dividir uma palavra com os irmãos da parte de Deus no Salmo 23. Um salmo bem conhecido, um salmo de cabeceira, um salmo onde você entra na casa das pessoas e vê a Bíblia aberta nele, lido, relido. Mas da forma que Deus me trouxe a revelação nesse salmo, eu achei de forma tremenda. Onde o título diz: Deus vai te honrar também. Deus vai te honrar também. O título da mensagem é esse. E antes da leitura eu quero fazer apenas uma breve oração. Vamos comigo. Senhor Deus e Pai, Deus nunca foi sobre nós, Senhor, e nem pelo que nós podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, para o Senhor e pelo Senhor Jesus, porque o Senhor é santo e é santo. E mais uma vez nesse salmo eu entendi que nunca foi sobre o homem e nem pelo que ele pôde ou poderá fazer. Porque veja a incapacidade desse homem, a pequenez desse homem e onde o Senhor colocou ele. E assim também, Senhor, nós tomamos posse e temos fé e certeza que também o Senhor nos colocará por cabeça, meu Pai, para a glória do Teu nome. O Senhor também nos honrará, assim como honrou Davi. Quem crê, diga glória e graças a Deus. Vamos à leitura desse Salmo 23, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu irmão, Davi, a princípio, no primeiro versículo aqui, ele faz uma comparação, uma analogia, porque também ele era pastor de ovelhas. E ele sabia como que era o comportamento de um pastor com as suas ovelhas. Ora, foi colocada uma responsabilidade na mão de Davi. Ele sabia da rigidez do pai. Ele sabia que ele tinha que ter competência com aquelas ovelhas ali. Ele sabia. Vocês mesmos sabem a história de Davi, ao qual Davi, vendo uma ovelha ali nas mãos, nas patas do leão, Davi enfrentou um leão para salvar aquela ovelha. Outra hora, Davi enfrentou urso para salvar aquela ovelha. E nós podemos conjecturar aqui de quantas outras situações Davi livrou as ovelhas. Cobras, lobos. Nós podemos imaginar o que aquele menino passou para cuidar daquelas ovelhas que foi colocada na sua responsabilidade, mesmo sendo tão novo. E não tinha ninguém para ajudar ele, não tinha armamento nenhum para ajudar ele. Os irmãos estavam sempre longe, o pai e a mãe estavam sempre longe e ele afastado, cuidando daquelas ovelhas.
Mas ele tinha uma fé em Deus tremenda e ele sabia que ele nunca estava só. E o cuidado que ele tinha com aquelas ovelhas, ele transmitiu para dentro do seu interior quando expressava-se para Deus, dizendo: Deus, da mesma forma que eu sou com as minhas ovelhas, da mesma forma que eu arrisco a minha vida pelas minhas ovelhas, da mesma forma que eu dou a minha vida, se preciso for, pelas ovelhas, da mesma forma que eu atuo com elas, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor é comigo. E ele faz essa comparação. Ele fala aqui por parábolas que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele sabia o que era ser um pastor, e ele transmitiu o que ele era para aquelas ovelhas. Ele trouxe para si assim: da mesma forma que eu sou com as minhas ovelhas, eu tenho certeza que Deus é comigo. E ele recitou: o Senhor, ele é o meu pastor. Eu sou pastor, eu sei o que é ser um pastor. E eu tenho um pastor, eu não estou só. Assim como eu sou com essas ovelhas, assim Deus é comigo para me guardar. E ele vai explicando o que é ser um pastor, como que é a atuação de um pastor. E ele diz: deitar-me faz. Ele vai comparando o que ele faz com as ovelhas. É o que Deus faz com ele. Ele vai comparando, ele vai fazendo a comparação. Ele fala, olha para você ver o que ele fala: Deus me faz deitar em pastos verdes, porque ele fazia isso com as ovelhas. Ele levava as ovelhas a pastos verdejantes. E ele diz mais: guia-me mansamente às águas tranquilas, porque ele sabia que ele guiava as ovelhas a águas tranquilas. Não sei se você sabe, mas a ovelha é um animal muito frágil, muito sensível. Se tiver águas agitadas, elas ficam com medo, elas não bebem, elas fogem. Para elas beber, para elas saciar a sede, tem que ter águas tranquilas, águas calmas, para ela saciar a sede dela. Davi estava transmitindo isso para si, dizendo que Deus era o pastor dele, que levava ele a pastos verdejantes, que levava ele ao lugar espaçoso, que levava ele à liberdade, que levava ele à abundância, que saciava a alma dele, levava ele a águas, levava ele aonde tinha águas, levava ele a lugar onde ele podia saciar a sede do corpo, da alma e do espírito. E ele diz no seguinte versículo 3: refrigera a minha alma. Você sabe o que é refrigerar? Você sabe o que é uma alma estar depressiva, uma alma estar cansada, uma alma estar angustiada? E de repente ela recebe um refrigério pela presença do Senhor. É o mesmo que Davi está dizendo: quando eu estou angustiado, quando eu estou depressivo, quando eu estou caído, quando eu estou com vontade de chutar o balde, quando eu estou com vontade de abandonar tudo, quando eu estou com vontade de largar tudo, Deus, ele é o meu pastor e ele refrigera a minha alma, e ele me guia por caminhos da justiça, por amor do nome dele. Ramandai Cantoné. Davi estava dizendo: ele refrigera a minha alma, que é o que todo ser humano, por mais durão que possa parecer ser, todo ser humano necessita de um refrigério para a alma. E esse refrigério para a alma só é encontrado em Deus. E Davi falou isso nesse Salmo 23, dizendo: é Ele, o meu pastor, Ele refrigera a minha alma quando me sacia a minha sede pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença. E Ele me guia por caminhos justos, por amor do nome dEle. Tanto que Davi sabia o que estava dizendo aqui nesse salmo. Observa comigo, acompanha comigo o meu raciocínio. Ele pegava as ovelhas e observa que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele sabia que ele era o pastor daquelas ovelhas, e aquelas ovelhas escutam a voz do seu pastor. Não sei se você já viu, mas você pode observar que quando o pastor tem um costume ali de guiar as ovelhas, elas podem estar espalhadas, que ele chega e grita:
E ela escuta a voz dele, e elas todas vêm, assim, é impressionante, elas vêm porque elas conhecem a voz do pastor. Por isso que Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas creem em mim, as minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas me seguem. Por isso, porque as ovelhas elas reconhecem a voz do seu pastor. Quem está comigo, diga glória. E Davi diz assim, né, que ele chegava ali e ele chamava aquelas ovelhas, tinha um processo, e ali ele levava ela a pastos verdejantes, onde elas descansavam. Depois ele guiava ela às águas tranquilas, né, refrigerava a alma daquelas ovelhas, guiava ela por lugares justos, porque Davi honrava ali o encargo que foi colocado para ele, a função que foi colocada para ele, ele honrava, ele sabia que aquelas ovelhas estavam na responsabilidade dele. Só que, acompanha meu raciocínio, nessa trajetória, nessa caminhada, muitas das vezes, na hora de voltar, naquela época nós não tínhamos relógio como no tempo de hoje, nós não tínhamos noção do tempo como nós tem hoje. Muitas das vezes ali, naquela volta ali, escurecia, mas Davi tinha uma missão de pegar aquelas ovelhas e levá-las de volta ao aprisco, ao lugarzinho delas ali. Davi tinha esse dever, e muitas das vezes na hora de voltar, pode ser que escurecia, e querendo ou não, nós podemos conjecturar que aquela situação ali, ela virava um vale da sombra da morte, porque escuro, uma floresta, você guiando aquela manada de ovelhas, leões famintos, lobos famintos, leopardos, todo tipo de espécie ali faminta, que sente o cheiro de longe, e ali vê uma manada de ovelhas passando, e um só cuidando daquele tanto de ovelha, e não podia perder uma sequer. Não podia perder uma sequer, então ele trazia. Então observa que ele faz essa comparação entre ele com as ovelhas. Ele sabia que ele estava ali guiando aquelas ovelhas, trazendo elas de volta para casa. E Davi sabia que se fosse preciso dar a própria vida pelas ovelhas, ele daria, ele estava disposto a dar. Se viesse leão, ele estava disposto a enfrentar. Se viesse urso, ele estava disposto a enfrentar. O que viesse ali contra a vida daquelas ovelhas, Davi estava disposto a enfrentar. É o que ele diz a respeito de Deus. Ele sabia que o que viesse contra ele, Deus está disposto a enfrentar. Por isso que ele afirma com tanta garra, com tanta força no versículo 4. Ele diz: ainda que eu andasse pelo um vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Deus está comigo. A tua vara e teu cajado me consola, ou seja, me protege. Ele, naquela proteção das ovelhas ali, ele carregava um cajado, ele carregava uma vara, aí ele tinha as armas dele ali para proteger aquelas ovelhas. Então na mente dele, ele fazia aquela analogia ali: ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, ou seja, no meio de uma floresta, no meio de uma escuridão, eu passando com as minhas ovelhas, mas no apetite, na disposição de protegê-las, custa o que for, custar o que for, eu vou protegê-las. Ele tinha isso na mente, que também da mesma forma Deus era com ele. Ainda que eu passar por um vale da sombra da morte, Deus vai ser comigo igual eu sou com as minhas ovelhas. As armas dele, o poder dele, a presença dele vai me proteger. A presença dele vai me proteger naquele vale da sombra da morte. Ele tinha essa consciência, ele tinha essa fé, ele tinha essa mente que fazia dele um grande homem. Porque ele fez essa comparação, e é bonito quando ele diz isso: ainda que eu passe, ainda que eu enfrente o vale da sombra da morte, uma vez que eu sou assim com as minhas ovelhas, eu tenho certeza que Deus é assim comigo. Ainda que eu passe por perigos, por enfermidades, por desempregos, ainda que eu passe por lutas, não tem nada não, eu vou passar, eu vou sobressair. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele está comigo para me proteger. A tua vara e o teu cajado, ou seja, o teu poder me protege, me faz passar por essa escuridão até eu chegar no porto seguro. Quem está comigo, diga glória.
Mas eu acho lindo demais essa parte aqui. Acompanha comigo, meus irmãos. No versículo 5. Quando ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu estou conjecturando aqui, o texto não fala isso não, mas não sei se vocês concordam comigo. Pegar um rapaz de 16 anos, mais ou menos ali, Davi podia ter ali por volta dos 16 anos. Acompanha comigo. E colocar um rapaz, uma criança, para tomar conta de ovelhas. Para tomar conta de ovelhas, sabendo que possivelmente pode vir um leão querer tragar aquelas ovelhas. E tragaria o pastor também, porque é uma criança inexperiente. Rebandai cantoresta. Sabendo que podia vir ursos querendo arrebatar aquelas ovelhas. E podia arrebatar também o pastor, porque era uma criança inexperiente. Ora, eu tenho tantos outros filhos fortes, adultos, experientes. Para cuidar das ovelhas, por que eu vou pôr logo o menor? Por que eu vou pôr mais o fraquinho, o mais humildinho? Por quê? Porque, na verdade, vamos ser sinceros, o pai de Davi não estava nem aí para ele. Se Davi morresse amanhã, para ele fazia 2 dias. Acompanha comigo, porque colocar uma criança no encargo, numa responsabilidade dessa, sabendo os possíveis perigos que havia em cuidar de umas ovelhas no pasto naquela época ali. E nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, vocês há de concordar comigo que Davi ali, os inimigos de Davi eram os da própria casa dele. Eram os da própria casa dele. Desprezado por irmãos, desprezado por pai. Até no quesito assim de almoçar, de comer, de participar, de ter uma convivência. Você vai ver isso aqui comigo. Ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus viu Davi. E você conhece a história numa que um homem totalmente o oposto de Davi, Saul era. Alto, bonito, forte, à vista do homem. O rei perfeito, mas Deus rejeitou ele. Falou: Samuel, eu rejeitei ele. Eu não vejo como o homem vê, Samuel. Vai lá na casa de Jessé, porque eu tenho um escolhido lá. Revastecamandai. Senhor, o que vai ser de mim eu indo lá, os outros vai saber. Vai lá, Jessé. Fala que você vai fazer um sacrifício lá, vai lá. E Jessé foi, e quando um profeta ia na aldeia, ia na vila, ia na casa de alguém, o povo ao redor ficava alvoroçado, todo mundo falava: o profeta tá aí, o profeta Samuel. Ele era falado, aquele homem desde criança, ele estava a serviço de Deus, tudo que aquele homem falava era ferranca, era batata, como se diz, aquele Samuel. E ele chegou naquele lugar ali, muitos ali já: o que esse homem tá fazendo aqui? Agora eu posso imaginar na hora que ele bateu na casa de Jessé, Jessé lá de dentro diz: quem? É eu, profeta Samuel, Jessé. Imagina o alvoroço que aquele homem arrumou ali dentro. Ele falou assim: mulher, o profeta tá aí, prepara a mesa. Vamos, mulher, vamos. O que tem de melhor aí? Traz. O que tem de melhor aí? Coloca aí, prepara a mesa, forra a mesa. Vamos, rapaz, vamos se mexer. Vamos, meninos. Ele tinha os filhos dele lá. Vamos, meninos, vamos. E todo mundo ali ajuntou, já ajeitando a casa rapidinho ali, já ajeitando a mesa, já colocando ali. Eu posso conjecturar aqui, já colocando o pernil, já colocando o vinho, já colocando o maná ali, né? Já colocando ali tudo de bom ali em cima da mesa, as frutas, né? O pão, né? O suco, né?
colocando tudo de bom em cima daquela mesa, fazendo aquela mesa bonita, aquela mesa farta, porque afinal de contas o profeta estava na porta ali, e aí entrar tinha que ser rápido. Então juntou todo mundo ali, já preparou, e todo mundo com posição, ó. Todo mundo já com a posição, né? Em posição. Todo mundo em posição. O profeta vai entrar. A mulher também, e Jessé também. Pode entrar, profeta! E entrou. Na hora que o profeta entra, aquela mesona bonita, tudo aparentemente arrumadinho. Aí ele diz: eu vim aqui ungir um filho seu. Na hora Jessé falou: sabia, só? No meio de um tanto de filhão desse que eu tenho aqui, tudo bonito, tudo forte, sabia que um ia vingar, sabia que Deus ia escolher um, sabia. Valeu a pena investir nesses meninos. Pode ficar à vontade, profeta. Olha aí para o senhor ver. Pode ficar à vontade. E à vista, Samuel falou: realmente é esse ali. Ó. Se não for esse, é aquele ali. Só que foi passando. O pai já estranhou. Os meninos também já estranhou, porque chegou a vez dele. Uai, é eu. Já foi cheio de ego. Quando chegou a vez dele, o profeta... Porque Deus estava falando: não é esse. Acabou os meninos, o profeta falou: uai, será que está acontecendo? Deus falou comigo, eu errei o endereço, eu posso aqui, né? Conjecturar aqui a conversa ali com o Jessé. É o senhor mesmo que é o Jessé, não é? Sou eu mesmo. É que você tem mais filhos a não ser esse, né? Aí Jessé: lembrei aqui, tem mais um ali. Rabandai canto rehas terras. Tem mais um ali, mas ele tá lá no prostíbulo. Ele tá lá no presídio. Ele tá na bebida, ele tá nas drogas. Ele tá na mentira, ele tá no adultério, ele tá na fornicação. Ele tá no crime. Ele tá errando. Ele tá pecando. Eu tenho um ali, mas o senhor sabe, aquilo ali é perdido. Aquilo ali tá perdido. Aquilo ali não tem jeito não. Mas o profeta virou para ele e falou assim: manda chamar. Rebandai canto rehas terras. E o pai ali, né, meio que o profeta tá mandando. E conjecturando o tempo todo aqui, eu posso imaginar aquela mãe que sempre acreditou em Davi. Você sabe como é mãe. Em exceções, tem algumas que abrem mão. Essa aí eu entreguei para Deus. Mas até essas mesmo, no fundo delas ali, eu tenho certeza que há uma chama, há uma esperança de ver esse filho mudado, de ver esse filho restaurado, de ver esse marido mudado, de ver esse marido restaurado, de ver essa filha mudada, essa filha restaurada, essa situação mudada, essa porta aberta. Na hora que falou: vai lá chamar Davi, eu imagino a alegria dela e ela chegando lá no pasto, falando: Davi, meu filho, vem, meu filho, Davi, vem. E ele já pensou, falou: nó, o que eu fiz dessa vez? Deixa eu conferir as ovelhas, 1, 2, 3, 4... As ovelhas tá certa, deixa eu ver, o curral tá tudo certinho, tá tudo certinho. Será que eu fiz alguma coisa? Eles estão me chamando nessa hora? Eles não me chamando nessa hora para almoçar? Eles não me chamam para almoçar? Eu como a sobra, eles trazem aqui minha panelinha para me comer. Eu não fico por dentro de nada do que acontece dentro daquela família. Será o que eu fiz? Vem, meu filho, a mãe, vem, meu filho, vem, Davi, eu sabia. A mãe acreditava, a mãe dobrava o joelho ali, orava, jejuava em favor daquela vida. Eu não aceito perder meu filho, eu não aceito perder minha filha, eu não aceito essa situação, não aceito. Então ela sempre acreditou, ela estava chamando ali, ninguém acreditou, ninguém dava nada, mas a mamãe acredita. Aí foi lá e chamou: vem meu filho, e ele veio correndo. Na hora que ela veio correndo, ela veio na frente assim, já entrou, e a porta ficou aberta. Na hora que ele entrou,
ele deparou com aquela mesona linda, bonita, e ele já assustou. E se cumpriu essa palavra aqui que está escrita aqui no Salmo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Reblavas turibico mandais terra serra. E quando ali Deus já falou com Samuel, é esse. E ele levantou com o chifre de azeite, e se cumpriu essa palavra aqui: unja a minha cabeça com óleo. E Davi já ungiu ele ali, com aquela mesa preparada perante os inimigos dele. E ele foi ungido ali, e o cálice dele transbordou. Unge a minha cabeça com óleo, e o cálice transborda, ou seja, o cálice transbordando representa honra, representa honra, representa honra. Em nome de Jesus, Deus vai te honrar também, como honrou Davi. E naquele momento é lindo, porque de uma forma indireta, ele contou a história de vida dele em resumo no Salmo 23, porque ele tinha dentro de si, ele sabia que muitas das vezes os seus inimigos eram o da própria casa, e naquele dia, inesperadamente, assim, Deus honrou ele, preparou uma mesa perante os inimigos dele, honrou ele, ungiu a cabeça dele, e o cálice dele transbordou, ele foi honrado naquele momento. E daquele dia em diante, ele sabia o que era ser um ungido do Senhor, ele sabia o que era ser um ungido do Senhor. Portanto que vocês mesmos sabem a reverência que Davi prestou para Saul. Porque ele teve Saul nas mãos dele para matar, e ele disse assim: quem que sou eu para tocar no ungido do Senhor? E depois que teve aquele acontecimento com ele ali, aquela fé grandiosa que aquele rapaz tinha em Deus se manifestou no físico, na matéria. Assim como eu sou pastor dessas ovelhas e dou a vida por ela, eu tenho um que é meu pastor e deu a vida por mim e dará a vida por mim. De uma certa forma ali, ele já falava ali de Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e ele não foge quando ele vê o lobo vindo, quando ele vê o mercenário vindo, ele não foge, ele dá a vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez, ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você. E ele tem uma mesa preparada para nós perante os nossos inimigos. Ele tem unção para a nossa cabeça. E ele tem honra para mim e para você. Se tão somente a gente crê e acreditar que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ele estará conosco. Apenas crermos que assim como Davi é com as ovelhas, um pastor é com as ovelhas, assim é Deus conosco. Davi tinha essa certeza que depois desse acontecimento que ele descreve aqui de forma indireta, mas revelada pelo Espírito Santo, ele diz: certamente que a partir de hoje a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele quis dizer assim: a partir de hoje eu sou ungido, rapaz. Deus me pegou lá no lixo, Deus me pegou lá na lama, me lavou, me purificou com o sangue dele, e a partir de hoje eu sou ungido, eu sou um servo do Senhor. Eu tenho certeza que as bênçãos correrão atrás de mim. Eu tenho certeza que onde eu colocar as plantas dos meus pés será abençoado. Eu tenho certeza que onde eu colocar as minhas mãos, as palmas das minhas mãos, eu serei abençoado. Porque eu fui ungido, porque eu sou ungido. Deus me viu, Deus não vê como vê o homem. Deus me viu na sarjeta e mudou e transformou a minha história. Deus é especialista em levantar das cinzas e do pó. Ele levanta do monturo. Ele levanta do monturo.
o caído, o necessitado e faz assentar com os príncipes. Foi o que ele fez com Davi. Ele tirou Davi do anonimato. Davi não era nada, Davi não era ninguém. Talvez, possivelmente, você acha que você não é nada, você acha que você não é ninguém. Mas Deus tem essa palavra para você. A unção de Davi ainda não acabou, não. Até nos dias de hoje, eu ainda derramo essa unção. A unção de Davi, ó qual tem por nome esse canal, Embaixadores de Cristo, a unção de Davi. Porque há de, pela palavra do Senhor, resgatar almas que eram como Davi, onde ninguém dava nada. Onde, às vezes, até a família desprezava. Mas Deus foi lá e mostrou que Ele é Deus na vida de Davi. Homens levantados por Deus, pregando a palavra, mostrando para os Davis da vida que é possível, sim, sair de uma trajetória de derrota, de uma trajetória de percas, de derrotas, e entrar numa trajetória de vencedor, mesmo que não seja fácil. Mas uma coisa ele tinha certeza: a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E assim também eu libero essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Que o Salmo 23 se manifeste na minha e na sua vida. Certamente, em nome de Jesus, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Eu habitarei na casa do Senhor, não é hoje, não é amanhã não. Eu habitarei na presença, na casa, no santo monte do Senhor por toda a eternidade. Você é ungido, você é escolhido e Deus te chamou para viver uma eternidade. Não troque a sua eternidade, não troque a sua unção por um prato de lentilha, pela oferta de Satanás. Não troque, porque Deus vai te honrar também. A paz do Senhor. Até a próxima. Fique com Deus, meu irmão. Deus vai te honrar também, em nome de Jesus.